Conta Carlos Basseri. Todo esse trabalho preparatório da espiritualidade culminou no dia 8 de julho de 1927, quando o médium, já consciente dos assuntos da mediunidade, psicografa a primeira mensagem. É ele mesmo que nos conta a sua inesquecível experiência. Era uma noite quase gelada, e os companheiros que se acomodavam junto à mesa me seguiram os movimentos do braço, curiosos e comovidos. A sala não era grande, mas no começo da primeira transmissão de um comunicado do mais além, por meu intermédio, senti-me fora de meu próprio corpo físico, embora junto dele. No entanto, ao passo que o mensageiro escrevia as 17 páginas que nos dedicou, minha visão habitual experimentou significativa alteração. As paredes que nos limitavam o espaço desapareceram. O telhado como que se desfez, e fixando o olhar no alto, podia ver estrelas que tremeluziam no escuro da noite. Entretanto, relanceando o olhar no ambiente, notei que toda uma assembleia de entidades amigas me fitavam com simpatia e bondade, em cuja expressão adivinhava, por telepatia espontânea, que me encorajavam em silêncio para o trabalho a ser realizado, sobretudo animando-me para que nada receasse quanto ao caminho a percorrer. Quem seriam aqueles amigos que os companheiros não percebiam? Até então, quando consegui enxergar os protetores espirituais em grupo, a certa distância, no espaço natural, supunha, dentro da minha ingenuidade, fossem eles habitantes do arco-íris, pois em meus raciocínios estreitos não podia pensar de modo diferente. Sob emoção forte, imaginei que estavam eles, os meus queridos amigos residentes no arco-íris, ali, a meu lado, pela primeira vez, reunidos no piso de uma casa terrestre. O frio na peça em que nos achávamos reunidos dera lugar a um calor suave que me envolveu. E reconheci que esse aquecimento inesperado partia deles em minha direção. Com muita segurança, conscientizei-me no meu próprio corpo, a fim de ler a mensagem recebida para os circunstantes. Mais de meio século transcorreu sobre aquele painel inesquecível. Os janeiros repetidos somaram alegrias e provas, dificuldades e esperanças. Querido amigo, querida amiga, após esse relato, tomamos a liberdade de tecer aqui alguns comentários. A respeito desta primeira comunicação
através da psicografia, que Chico recebeu em 1927, 8 de julho de 1927. Então, o interessante é como descreve aquele momento. Chico, então, diz que era uma noite quase gelada e os companheiros ali do centro espírita estavam em volta da mesa, curiosos para ali ver o movimento do braço do Chico, não é? Que ia começar a sua primeira psicografia. Diz ele que a sala não era grande, não é? E que ele começou a se sentir fora do seu corpo físico, embora ao lado dele, junto dele. Então, ele teve essa percepção. E diz ele que, à medida que ele ia escrevendo, que o mensageiro ia tomando ali conta do seu braço, das 17 páginas, a visão dele experimentou uma significativa alteração. Ou seja, quando ele estava ali escrevendo, a visão dele já não era mais a visão física, vendo ali os companheiros em volta dele, os encarnados. Já era uma visão espiritual. Diz ele que as paredes que limitavam o espaço desapareceram. O telhado como que se desfez. E ele então fixou no alto e ele podia ver as estrelas no escuro da noite. Entretanto, diz ele, relanceando o olhar no ambiente, notei que toda uma assembleia de entidades amigas me fitavam com simpatia e bondade. Então ele pôde enxergar os espíritos desencarnados que ali se encontravam. Dizendo ele que fitavam ele com bondade, com carinho, não é? E em cuja expressão adivinhava por telepatia espontânea que me encorajavam em silêncio para o trabalho a ser realizado. Sobretudo, animando-me para que nada receasse quanto ao caminho a percorrer. Então, aquele momento foi realmente um momento de suma importância, porque foi ali uma reunião de inauguração, podemos assim dizer, onde diversos espíritos estavam presentes para ali mostrar para ele a sua missão, não é? E que a partir daquele momento a psicografia iria fazer parte do seu cotidiano, não é? O Chico diz aqui que eles não viam, os amigos encarnados não viam. E continua dizendo ainda que até então ele conseguia enxergar os protetores espirituais do grupo a certa distância no espaço natural. Ele supunha, dentro da ingenuidade dele, que fossem os habitantes do arco-íris, pois os meus raciocínios estreitos não podia pensar de outro modo. Os habitantes do arco-íris é quando ele era criança. Então ele achava que eram os habitantes do arco-íris. Sob forte emoção, como ele coloca, eu imaginei que os meus queridos amigos, não é, estavam ali pela primeira vez, a meu lado, no piso de uma casa terrestre. E o interessante é que o frio na peça, ou seja, frio no local, ali na mesa, em que todos estavam reunidos,
começou a dar um calor suave, que envolveu ao Chico, não é? Um aquecimento inesperado, que partia deles, não é? Então ele percebeu que aquele aquecimento era um aquecimento espiritual, não é? E aí foi quando ele se conscientizou do seu próprio corpo e começou a ler aquela mensagem. E na conclusão ele diz: mais de 1000 séculos transcorreu sobre aquele painel inesquecível. Os janeiros repetidos somaram alegrias e provas, dificuldades e esperança. Um grande abraço e espero que você possa fazer uma reflexão sobre este acontecimento. Que Jesus nos abençoe. Fique com Deus.